Bloco 2. E o Guedes, hein? Vamos lá, Reinaldo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, subiu o tom ao ser questionado hoje sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. Aspas para ele. Entendemos a preocupação de vocês, norte-americanos, porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas. Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão, e só pedimos para que vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram. Essa afirmação foi dada num evento do Aspen Security Forum, organizado pelo Aspen Institute, que é um centro de estudos lá de Washington. Guedes, que chegou a ser cortado na resposta final, também lançou o argumento da soberania nacional para dizer que a Amazônia é um assunto que diz respeito só ao Brasil. Aspas para o ministro da Economia. Os militares estão dizendo, obrigado pela preocupação, mas essa é nossa terra. Não precisamos desmatar a Amazônia para produzir produtos agrícolas, acrescentou. Outro silêncio eloquente. Olha, eu já falei aqui uma vez e eu vou repetir. O mercado financeiro alimentava a ilusão, e quando as pessoas querem especular, elas especulam, enfim, ficam inventando coisas, né? Como diz um amigo meu que conhece o mercado, você chacoalha a macieira para cair maçã, né? E pronto, você vai criando fatos, versões. A coisa de que o Paulo Guedes seria assim, uma cabeça progressista e reacionário mesmo ao Bolsonaro. Mentira, o Guedes é mais reacionário que o Bolsonaro. Porque ele é mais informado. Portanto, o reacionarismo dele é mais entranhado. Esse discurso é um discurso desastroso, imbecil, o que não quer dizer que ele seja inteiramente falso. Ah, sim, os americanos mataram índios. Mas espera aí, o Brasil não matou índio? Essa ideia de que não se matou índio no Brasil... Ô, Paulo Guedes, estima-se que havia no Brasil coisa de 2 milhões de índios. Entende? Há um processo de recuperação da população indígena, mas houve matança de índio no Brasil também. Ah, sim, mas o Brasil é muito mais miscigenado. É muito mais miscigenado. Em relação aos índios, sim. Especialmente no norte do Brasil. O Brasil tem uma cobertura vegetal maior do que a de qualquer outro país, cobertura vegetal original? Sim. Ou nós fazemos disso um ativo, e vínhamos fazendo disso um ativo, e o Brasil, nesse sentido, era considerado exemplar no cumprimento de algumas regras ambientais. E olha que eu não sou nenhum xiita ambiental, eu briguei com muita gente em defesa do novo Código Florestal, que já nem tão novo do atual Código Florestal. Havia, sim, certo extremismo ambientalista que, se levado a sério, o Brasil simplesmente pararia de produzir comida. Mas nós chegamos a um bom Código Florestal, que é esse, que não está sendo cumprido, em razão disso que o governo faz e dessas falas. Essa é uma fala estúpida, essa fala não adianta nada. Quando vai o ministro da Economia falar isso lá fora, você poderia perguntar, isso vai trazer investimentos para o Brasil? Não, não vai. Isso vai afastar investidores. Ele passou pelo vexame de ter a fala cortada. A Amazônia é nossa, quem é que está querendo tomar conta da Amazônia, meu? Ninguém quer tomar conta da Amazônia, não. Ocupar a Amazônia. Fica esse discurso reacionário, babacoide, justificador de desmatamento e de queimada. Vai perguntar para o Blairo Maggi, o maior exportador do agronegócio brasileiro, se ele teria coragem de fazer esse discurso lá fora ou se ele precisa fazer esse discurso lá fora. Sabe quem é que depois tem que pagar o pato com esse discurso? A Tereza Cristina, porque ela vai ter que convencer de que não está vendendo carne de área desmatada. As empresas de ponta,
Um supermercado inglês e uma rede de supermercado inglês suspendeu ou quer suspender, por exemplo, carne da JBS, que não vem de área desmatada, ao contrário. É uma das empresas que mais cuidam dessa área no país, de não ter carne de área desmatada. Só que aí, aqueles que fazem a coisa certa, pagam por esse discurso infeliz, reacionário, retrógrado, cretino, desnecessário, autoritário. Veja lá, ele teve um chilique como aqueles que ele costuma ter na Câmara, como aqueles que ele costuma ter na reunião, como ele teve na reunião do dia 22 de abril. O Paulo Guedes tem um mau hábito de achar que se ele for mal criado, ele resolve as coisas. Que é tipo assim, do cara que era um operador financeiro, meio lobo solitário, né? Saindo, levando tudo na barriga, meio na porrada. Ele acha o quê? Que os investidores vão falar assim, nossa, puxa, ó, atenção, essa altura, viu, Fábio Cuba? Os investidores estão falando, nossa, levamos um sabão do Paulo Guedes, estou até envergonhado. Vou botar dinheiro no Brasil. Vai? Paulo Guedes, admite que não deu certo, vai. Vai para casa. Aliás, se o Bolsonaro, que está com a popularidade em recuperação, tivesse ido na sua, talvez tivesse sido até deposto já. É que é mentira que ele faz tudo o que você quer. Não faz. Hoje já teria ido pro brejo. Lembra os seus R$200 por 3 meses? Hein? Para enfrentar a crise. Lembra disso? Lembra dos, 70 bilhões para enfrentar a crise? Que é de um alinhamento da realidade. Né? Esse discurso é o discurso do Ricardo Salles. E ele faz esse discurso para puxar o saco do Bolsonaro na esperança de que o Bolsonaro vá cair nas teses dele em economia. Um desastre absoluto. E desastre que vai se renovando. Quer ver mais uma? Vai lá. Aí em outras áreas. Uma operação do IBAMA, Reinaldo, contra garimpo ilegal que estava sendo feita na terra indígena Munduruku, no Pará, foi suspensa hoje por decisão do Ministério da Defesa. 3 helicópteros do órgão ambiental que estavam na base da Força Aérea Brasileira na Serra do Cachimbo foram proibidos de decolar hoje, conforme informações obtidas pelo jornal Estado de São Paulo. Tratava-se de uma operação do Grupo Especializado de Fiscalização, considerado a tropa de elite do IBAMA. O Ministério do Meio Ambiente, ou melhor, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi ao local com o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Olímpio Ferreira Magalhães, e chegou a sobrevoar ontem as áreas de garimpo ilegal na terra indígena, acompanhado de jornalistas. A operação deveria continuar hoje, mas a coordenação de fiscalização do IBAMA recebeu um documento do Ministério da Defesa suspendendo todas as ações na região. Questionada pelo jornal, a pasta informou apenas que as operações foram interrompidas para reavaliação. Olha, a coisa é tão confusa, tão atrapalhada, que quando o Ricardo Salles resolve levar jornalistas para falar, olha, nós estamos combatendo sim o garimpo ilegal, vai o Ministério da Defesa e suspende a operação. Entenderam? E sem dar explicações. Querem o quê? Agora é ficar à espera das sanções. Quem avisa, amigo é. Não obstante, né, o Bolsonaro diz que as Forças Armadas estão aí para dar segurança ao Brasil. O que o povo sempre teve nas Forças Armadas, além da garantia da lei e da ordem, foi a certeza da sua liberdade. Este é o bem maior que interessa a todos nós, e nesta corrente, o grande elo são as Forças Armadas. Olha, eu tenho respeito às Forças Armadas como instituição, agora eu não aceito fraude histórica. As Forças Armadas impuseram, no dia 13 de dezembro de 1968, o AI-5 no Brasil, que foi a ditadura arreganhada, a tirania, né? Admitida até por aqueles que assinaram
o AI-5. Como, por exemplo, o Jarbas Passarinho. Repugna minha ditadura, mas, se preciso, ditadura. Então, não é garantia de liberdade. Vamos parar de onda.